Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais esse episódio do podcast Ressignificando. E eu sou o Alexandre Robles e tenho o maior prazer de estar aqui com vocês semanalmente entregando um episódio para a gente refletir juntos sobre o intercâmbio, a relação entre a psicanálise e a espiritualidade, para a gente pensar os conteúdos existenciais, ressignificar a própria história. Você é muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo. Pode entrar em contato comigo através dos links que você encontra nas legendas dos episódios, assistindo no YouTube ou ouvindo em todos os agregadores de podcast que você pode acessar, como Spotify, Deezer e tantos outros. Você também pode me encontrar através das redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, eu estou por aí. E é muito bom tê-lo e tê-la aqui para a gente conversar um pouquinho. Hoje eu quero falar com vocês sobre as nossas emoções. O que são as emoções e se elas são boas ou ruins. Nossas emoções, aquilo que nós sentimos da maneira mais primitiva, instintiva, nossas emoções, elas são sintomas de algo que está acontecendo conosco, em nós, a partir de nós, ou que vem em nossa direção. Nossas emoções são os primeiros sintomas, as primeiras realidades sensitivas quando nós estamos diante de situações ou diante de movimentos e experiências. Elas são primitivas, todos nós as temos. Temos emoções de raiva, alegria, tristeza, medo, pavor, angústia. Temos emoções de euforia, temos emoções das mais variadas, que são como a primeira reação diante de cada situação. Nenhum de nós é privado dessas emoções. Cada um de nós as sente de alguma maneira, em alguma intensidade, e também cada um de nós dá o lugar determinado para essas emoções na sua história e na sua vida. Mas está em nós senti-las. E sobretudo, essas emoções, elas são o primeiro mecanismo de defesa que nós temos diante de qualquer tipo de estranhamento. A emoção é a primeira reação humana diante daquilo que foge ao que é conhecido, ao que é predeterminado, ao que já é familiar. Ela é a primeira reação diante de um estranhamento. E acontece que nós temos um julgamento moral sobre as emoções, baseado nas nossas construções, nas nossas linguagens familiares, nos ensinos religiosos, na cultura, na sociedade, enfim. Nós temos um julgamento sobre as emoções. Nós dizemos que são boas ou que são ruins, baseados nesse julgamento especialmente. Por exemplo, as duas principais formas de a gente tentar julgar se uma emoção é boa ou ruim são se elas são gostosas ou se elas fazem um bem imediato ou se elas são aceitas socialmente. Essas são as duas primeiras formas que nós usamos para julgar as emoções. Então nós dizemos, por exemplo, que as emoções boas são as emoções que nos dão o prazer, a alegria, o conforto, a segurança, o amor. São essas emoções chamadas de boas emoções porque elas fazem um bem, elas trazem um bem inicialmente. Mas nós dizemos emoções ruins, chamamos de emoções ruins aquelas que trazem uma descarga em nós que altera um estado de espírito de alegria, de serenidade. Então nós chamamos das emoções ruins aquelas que são a raiva, o medo, a angústia, o ódio, essas emoções que vêm como uma reação a algo e nós chamamos de emoções ruins. A outra maneira de a gente fazer isso é quando a gente está socialmente
avaliando as emoções que sente, está submetendo as emoções ao critério, ao julgamento da nossa realidade exterior, da sociedade, da igreja, da religião, da política, da cultura de modo geral. Então, num ambiente, por exemplo, onde as emoções da alegria, do amor, do prazer são celebradas, a gente diz, isso é bom sentir. Num ambiente onde as emoções da raiva, do ódio, da agressividade são condenadas, a gente diz, isso é ruim sentir. Mas isso muda de cultura em cultura, de lugar em lugar. Se você, por exemplo, viver num ambiente que for restritivo, que for punitivo, num ambiente geralmente que trata o prazer com um desdém e até como um desestímulo, como algo ruim, você vai achar então que você precisa, que aquelas emoções de prazer, alegria, elas têm que ser interrompidas. Se você está num ambiente castrador, um ambiente religioso, por exemplo, onde o prazer, a alegria, o conforto são tratados como errados, você vai tentar impedir de sentir tais emoções. Elas são condenáveis. É ruim sentir alegria, prazer, contentamento. É ruim sentir o prazer do descanso, do conforto. É ruim. São emoções que são condenáveis. Se você estiver, por exemplo, num ambiente de guerra, num ambiente de conflito, num ambiente de intolerância, num ambiente de maldade, chega a ser aceitável você ter raiva, ódio no seu discurso, no seu olhar, sentir essas emoções. É desejável, embora em outros lugares, ou na maioria das experiências e dos ambientes, esse tipo de sentimento é condenável. Então, depende muito de onde você está, você vai condenar ou admitir algumas emoções e vai chamar de boas ou ruins, de acordo com o ambiente onde você vive. Mas fato é que o que eu quero afirmar para vocês hoje aqui, que toda emoção é boa. Porque toda emoção é necessária, é importante. Toda emoção, como eu estava lhe dizendo, em primeiro lugar, é uma reação a um estranhamento. Então ela é um aviso, ela é um sintoma de que alguma coisa foi alterada. Essa emoção, ela nos informa de que a familiaridade foi desconectada, que a gente foi tirado de um ambiente familiar. Essa emoção, ela é um sintoma de que algo estranho aconteceu. É um sinal no painel de funcionamento da máquina. É um sinal, uma luz vermelha que diz: opa, alguma coisa diferente aconteceu, fora da rotina. Portanto, ela é um alerta. E sendo um alerta, ela é essencialmente necessária, importante, portanto boa, seja qual for a emoção. Inclusive a raiva, a ira, a angústia, o medo, todas essas emoções são importantes. Elas são um alerta, elas me ensinam que algo está fora de funcionamento. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer com as emoções, todas elas, é parar de lutar contra as minhas emoções, parar de julgar as minhas emoções, parar de chamar boas ou ruins, mas olhar para todas elas como um sinal de funcionamento modificado, como um estranhamento na minha rotina psicológica. Alguma coisa aconteceu. Eu estou sentindo raiva, estou sentindo medo, eu estou sentindo desconforto, ou eu fui tomado de euforia, eu fui tomado de alegria, eu fui tomado de prazer, porque algo modificou o meu funcionamento. Deixa eu prestar atenção no que foi que eu senti. Por que que isso me entristeceu tanto ou me alegrou tanto? Por que que isso modificou o meu estado de atenção e me deu raiva, me deu medo? Isso é um sintoma, tem algo acontecendo. Então eu passo por um processo investigativo. Eu vou olhar para mim e perceber por que eu tive raiva. Não adianta eu julgar a raiva e dizer: meu Deus, eu não posso ter raiva. Ai, que coisa feia eu ter medo. Imagina, eu sou uma pessoa fraca e frágil porque eu senti medo.
Ninguém pode sentir medo, nós estamos na geração de que as pessoas não podem sentir medo, não podem sentir dor, não podem sentir tristeza. Na maioria dos ambientes em que vivemos, que são ambientes fabricados e alimentados por uma alegria inventada, a pessoa triste, ela está completamente inadequada. Então a gente se sente triste e ainda se sente culpado por sentir triste em algum momento. A emoção da tristeza é condenável num ambiente de euforia, num ambiente de alegria fabricada. Então, nessa hora, eu sinto aquela tristeza e eu me condeno. Eu sinto medo, me condeno, me sinto inveja e me condeno. Oh, meu Deus, um dos pecados capitais, eu tenho inveja, não posso ter inveja, não posso ter raiva, não posso ter medo. E essas emoções que eu digo que são ruins, eu as desprezo, condeno, rejeito, luto contra elas, sublimo, abafo, nego. E tudo aquilo que eu tento fazer, um tamponamento, uma negação, apenas vai ganhando mais energia e mais força para explodir um dia. Então não adianta eu tratar a raiva com negação. Estou sentindo raiva, ódio, ira. Não, mas eu não posso sentir isso. Então eu preciso me segurar, preciso me prender, preciso dizer não para aquilo que eu estou sentindo. Uma hora vai explodir. Não tem jeito, sempre explode. Eu preciso entender que ali tem um sintoma. É como uma máquina funcionando. A luz vermelha acende no painel dizendo tem um problema, tem um problema, tem um problema. Não, mas não pode ter problema, tem que funcionar adequadamente. Então o que eu posso fazer? Eu vou lá e tiro a lâmpada vermelha. Pronto, agora eu já não estou mais vendo nenhum problema. Eu estou sublimando aquele alerta. Eu estou dizendo que ele não existe, que ele não pode existir, mas ele existe. E ele está avisando que alguma coisa não está funcionando adequadamente. E eu sublimo, eu fecho, bloqueio, o nego. Uma hora vai estourar, vai quebrar. A alma entra em colapso. Porque eu não podia sentir raiva, eu não podia sentir ira, eu não podia sentir inveja, eu não podia sentir medo. Diante dessas reações, desses sintomas que são as emoções, eu sublimo e eu vou simplesmente criar um mecanismo de explosão, uma dinamite de energia que em algum momento vai estourar tudo. Então eu tenho esse problema, muitas vezes, por chamar as emoções de boas ou ruins, eu não aceito o alerta. E toda emoção é uma reação ao estranhamento. Toda emoção é um alerta. E ela deveria me levar para o caminho da investigação. Por que é que eu estou sentindo inveja dessa pessoa, dessa situação? Por que isso? Por que isso me afeta? O que está querendo dizer para mim? O que me faz falta para eu ter prestado atenção no que eu não tenho e prestar atenção no que o outro tem e desejar aquilo? Por que eu estou com raiva? Eu estou com medo? Essa raiva me coloca num lugar de impotência? Por que eu tenho raiva dessa pessoa? Por que ela me incomoda? Por que eu tenho raiva dessa situação? Por que eu ando constantemente em raiva? O que é que está errado dentro de mim para me tornar assim raivoso? Por que eu tenho essa angústia? Por que eu tenho essa ira? Por que eu tenho essas emoções que eu não queria sentir, porque elas são condenáveis, mas elas são um alerta para mim? Por quê? Por que essas emoções estão aparecendo? Da mesma forma, por que eu estou sentindo alegria? Por que isso me dá prazer? Por que eu tenho prazer nisso? Às vezes, o meu prazer, e muitas vezes é assim, ele está ligado a alguma coisa que não deveria estar acontecendo, porque essa experiência ela é nociva para mim e para outra pessoa. Mas eu tenho prazer nisso. Portanto, uma emoção que eu poderia dizer, ai que gostoso é sentir prazer, olha só que interessante. Eu diria automaticamente que essa emoção é boa, porque ai como ela é gostosa, mas é um prazer fundamentado em algo que não deveria fazer parte da minha vida. É nocivo para mim e para o outro. Portanto, é um prazer que faz mal. É uma emoção que está
dando um sinal de alerta de alguma coisa que eu não deveria estar vivendo. Essa emoção tem que ser analisada e avaliada. Eu não posso chamá-la de naturalmente boa, como se fosse só gostosa. Ela precisa ser boa, ela precisa ser compreendida assim, porque é um sinal de alerta de que eu estou funcionando de uma maneira nociva sem perceber que é nocivo, porque eu tenho prazer nisso. Eu não acho que faz mal, nem para mim, nem para os outros, porque me dá prazer. Essa emoção está me enganando. Ela precisa ser investigada, tratada. Ela é boa porque ela me chama a atenção para algo que não está funcionando bem, até o que é gostoso. Ela é errada, mas é gostosa. As emoções, elas não devem ser julgadas como boas ou ruins pelos critérios que a gente geralmente usa. Se eu gosto, se dá prazer, ou se as pessoas aceitam. As emoções são alerta de um funcionamento estranho e que eu tenho que avaliar para ver se eu devo continuar funcionando daquele jeito ou se eu tenho que interromper de alguma maneira algo que está produzindo aquela emoção que não deve ficar em mim. Outra realidade muito importante das emoções é que elas precisam viver o seu ciclo natural em mim. Os picos emocionais, que é o que eu estou chamando de emoções aqui, e não estado de espírito. O estado de espírito é uma camada da minha existência onde eu mais tempo permaneço. Uma pessoa, por exemplo, atormentada, ela está doente. Uma pessoa em estado de espírito de oscilação de humor constante, ela está num processo de adoecimento. O certo, o melhor é a gente viver um estado de espírito equilibrado, equacionado. E quando esse estado de espírito é rompido por picos emocionais, picos de euforia, alegria, prazer ou de tristeza, raiva, angústia, medo, esses picos emocionais, eles são um ciclo, eles têm um ciclo dentro de nós, eles vêm, impactam o meu funcionamento e precisam viver seu ciclo de descarte. Eles nascem em mim como uma reação, são vistos por mim num processo de investigação e depois precisam ser liberados, descartados, para que eles cumpram a sua finalidade de movimentar a minha vida a fim de que eu retorne para o meu estado de espírito adequado. Esses picos emocionais precisam cumprir seu ciclo em mim, seu processo em mim. E o ciclo de uma emoção é esse: um alerta, uma elaboração e um descarte. Eu preciso aprender a descartar as emoções. Eu preciso aprender a lidar com as emoções ruins e dar o lugar para que elas sejam descartadas. É como um processo de digestão psicológica. A emoção vem como um alerta, ela é elaborada através de uma investigação, de uma compreensão e descartada através de uma expressão dessa emoção. Eu não posso guardar a raiva dentro de mim, eu não posso guardar a ira dentro de mim, a angústia, o medo, a tristeza, eu não posso guardar, eu tenho que expressar. Eu tenho que expressar minha raiva, portanto eu preciso encontrar os mecanismos adequados, os lugares adequados, a maneira mais adequada para poder expressar essa raiva. Preciso fazer isso, preciso poder falar, preciso poder desabafar, preciso poder fazer catarses, preciso poder envolver o meu corpo físico na elaboração dessa raiva, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso avaliar e analisar minha tristeza e dar vazão a ela. Preciso ter o tempo da tristeza, o tempo da melancolia, preciso poder desabafar, preciso encontrar consolo, preciso poder fazer das minhas palavras, especialmente das palavras, um meio de catarse dessa emoção ruim, triste, que tem a ver com ódio, raiva, tristeza, angústia, medo. Eu preciso fazer isso. Preciso me expressar através da arte, preciso me expressar através da fala, preciso encontrar alguém que me ouça, preciso poder viver minha catarse emocional em algum lugar,
algum ambiente que seja protegido, preciso ter alguém de minha confiança que suporte um momento que estou com raiva e me dê atenção, me ajude, me dê um sinal, me dê um toque, mas também me deixe extravasar. Eu preciso deixar cumprir o ciclo da raiva. Da mesma maneira que eu preciso deixar cumprir o ciclo emocional da alegria, do prazer, da euforia, do conforto. Eu preciso disso. Eu preciso poder dizer que eu estou feliz, eu preciso poder mostrar que eu estou feliz, eu preciso viver a minha felicidade, eu preciso celebrar e experimentar o meu prazer, eu preciso sentir prazer, eu preciso ter prazer e preciso dar prazer, eu preciso compartilhar o meu prazer, eu preciso viver esses picos emocionais e deixá-los ir, para que eu volte para o meu estado emocional e psicológico de estabilidade, onde eu não estou vivendo os picos nem da tristeza absoluta e profunda, nem da alegria e da euforia que me descontrolam, mas eu estou vivendo num ambiente de equilíbrio psicológico e emocional. Eu preciso disso. Para que isso aconteça, eu preciso tratar minhas emoções do modo que elas precisam ser tratadas, sem julgamento, sem medo de senti-las, inclusive o medo, avaliando cada uma delas, porque elas são uma reação. Então eu avalio, investigo, trato de modo terapêutico, depois eu extravaso de uma maneira boa, de uma maneira que traga benefício, que não faça mal, mas eu preciso extravasar, a fim de que ela cumpra o seu ciclo. Toda emoção de raiva, angústia, tristeza, ódio, medo, que é estancada, explode. Toda emoção de alegria, de prazer, de euforia, de bem-estar, de conforto que não é celebrada, se desperdiça, não cumpre em mim o seu processo nutritivo. E tudo aquilo que não é descartado no final se torna uma má digestão psicológica. Vai adoecer, não vai cumprir a sua finalidade, não vai ser descartado de modo correto, portanto vai trazer adoecimentos para mim. Que a gente aprenda a olhar para as emoções com mais humanidade, com mais atenção, com mais coragem e com uma atitude prática de quem descarta no lugar certo, na hora certa e da maneira certa. Que essa pequena reflexão dessa semana encontre o seu coração e que, se você gostou, se isso fez bem para você, compartilhe essa mensagem para outras pessoas. Fale comigo se você quiser e que precisar de alguma coisa. Nós nos vemos semanalmente aqui nesse canal. Até breve!